Mais um episódio da série Guia para o Torcedor Iniciante. Hoje um dos times mais pedidos aqui, Denver Broncos. E hoje, olha só, eu não tenho Peyton Manning, a minha camisa do Peyton Manning é do Indianapolis Colts. Desculpa, torcida dos Broncos. Essa aqui é de John Elway, um dos meus quarterbacks favoritos da história da NFL. Eu gosto muito dele e vocês vão entender hoje a importância desse cara para a história da NFL e para a história do Denver Broncos. Sem mais delongas, vamos para o Guia para o Torcedor Iniciante do Denver Broncos, conhecer um pouquinho mais da história desse incrível time. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. E eu tive que fazer uma média aqui. Eu torço pros Patriots, então eu sou um pouco rival dos Broncos. Vocês vão entender por quê. Primeiro de tudo, eu tenho muita coisa pra falar, então eu não vou ficar enrolando muito aqui. O Denver Broncos foi criado junto com a American Football League, a liga criada em 1960 para bater de frente com a NFL. Foram 10 times criados e o Denver Broncos foi um deles. Desde o começo era Denver Broncos, mas muita gente não sabe disso. Começaram com amarelo e marrom como as cores do time, não esse azul e laranja que vocês estão acostumados. Isso daqui mudou apenas em 1962. O símbolo sempre foi focado no cavalo, mas foi evoluindo. Eu conto pra vocês um pouco mais sobre isso já já. Eles enfrentaram o Boston Patriots, que depois virou New England Patriots, no primeiro jogo da história da AFL em setembro de 1960 e já ganharam por 13-10. A rivalidade já começa aí, vocês já estão percebendo isso, né? Desde 1960 eles jogaram no Mile High Stadium, que ficou como estádio dos Broncos até 2000 e chama Mile High porque ele fica realmente a 1 milha do nível do mar, o que significa que tem um ar bem rarefeito, mas em geral o time não foi tão bem na década de 60, até porque foi uma década difícil também, uma década de reestruturação. O time quase fechou em 1965, foi o único time da NFL que nunca chegou a uma final da liga enquanto ela durou até 1969 oficialmente. A franquia seguiu firme muito por causa de um dos grandes jogadores da história, que é o Floyd Little, running back de Denver, bem desse começo aí, o que é bem interessante. Quando a AFL e a NFL se uniram em 1970, Denver foi colocado na AFC West, junto com Broncos, lógico, né? Broncos, Chargers, Raiders e Kansas City Chiefs. Essa é a divisão aí desde sempre, desde quando começou aí para os Broncos, já tinha esses 4 times, ainda assim é hoje. A primeira temporada positiva foi em 1972, depois que eles contrataram o técnico John Ralston, que foi um dos melhores técnicos da temporada em 72, e os Broncos terminaram ela com 7 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Era muito difícil bater o Miami Dolphins nessa época, mas foi a primeira temporada positiva pelo menos. O John Ralston teve 3 temporadas positivas, mesmo que nunca tendo chegado aos playoffs, e saiu em 1976. O Red Miller se tornou técnico em 1977 e as coisas melhoraram muito pro time. Na primeira temporada, eles já foram pros playoffs com uma temporada 12-2, a melhor da história até então. Ganharam dos Steelers no divisional, ganharam dos Raiders na final de conferência e foram ao Super Bowl 12 contra os Cowboys já em 1977. Os Cowboys estavam voando na década de 70, a verdade é essa, e ganharam por 27-10. O Tom Landry era o técnico deles, era muito difícil bater os Cowboys de qualquer forma nessa época aí, mas foi o primeiro Super Bowl da história do Denver Broncos. O que fez esse Broncos ser tão bom é uma defesa fortíssima que ficou conhecida como Orange Crush Defense, muito por causa da bebida, e foi tão bom assim, principalmente com a defesa e com o quarterback, que era o Sr. Craig Morton, que já tinha ganhado o Super Bowl 6 com os Cowboys na década anterior e foi para Denver em 1977. O Craig Morton foi para Denver e ganhou o prêmio de Comeback Player of the Year, ou seja, um jogador que sai por causa de lesão e volta e vai muito bem. Ele ganhou isso em Denver. Eles terminaram a década de 70 ainda com um time forte, indo para os playoffs em 78 e 79, mas saindo na primeira rodada. O Randy Gradisher, linebacker dos Broncos, foi Defensive Player of the Year, jogador defensivo do ano, em 1978. Mesmo assim, os Broncos começaram a década de 80 ruins, trocando de técnico em 1981 para o Dan Reeves, o técnico mais novo da NFL, e agora começa uma das histórias mais bonitas que tem. Chegou o ano de 1983 e com ele começaria a glória do Denver Broncos. O draft de 1983 é até hoje considerado um dos maiores da história. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse draft, foi muito interessante, então vejam o vídeo lá. É considerado um dos melhores de todos os tempos,
porque bateu o recorde de quarterbacks escolhidos na primeira rodada, foi uma época em que o jogo corrido deu lugar para mais jogo passado, e com ele vieram John Elway, Dan Marino, Jim Kelly, já tinha o Joe Montana na NFL, então essa década da NFL foi maravilhosa. Os Colts tinham a primeira escolha do draft e escolheram quem? John Elway, ele mesmo. Mas Golinho, John Elway não é a estrela dos Broncos? O que acontece é que desde sempre o John Elway, que voou em Stanford, um dos melhores jogadores do college, ele não gostava de Indianápolis, não gostava dos Colts e ameaçou ir jogar beisebol se os Colts quisessem que ele ficasse no time de todo jeito. Ele foi draftado pelo New York Yankees, uma situação parecida com a do Kyler Murray esse ano, que também foi draftado na MLB. Os dois foram draftados aí nas duas ligas, e aí o John Elway fez uma lista de times que ele gostaria de jogar, então ele conseguiu ser trocado para um desses times, que é o Denver Broncos. O Indianapolis Colts ganhou um guard no lugar, mas a verdade é que independente do jogador, não é legal ter um jogador que não quer jogar pelo seu time, então os Colts tiveram que fazer essa troca, e o John Elway se tornou quarterback dos Denver Broncos. Os Broncos tinham tido 23 quarterbacks titulares em 24 temporadas que eles jogaram desde a sua criação, mas finalmente tinham achado um excelente quarterback, aquele franchise quarterback para ficar por muito tempo. Em 12 anos juntos, a dupla Dan Reeves e John Elway foi muito bem sucedida com 5 títulos de divisão, 3 finais de conferência vencidas e 3 aparições no Super Bowl, mesmo tendo perdido os 3. Jogaram o Super Bowl 21 contra os Giants ganharam. Jogaram o Super Bowl 22 contra os Redskins, que o Elway foi MVP da temporada, mas os Redskins ganharam, e jogaram o Super Bowl 24 contra os 49ers do Joe Montana, e aí é muito difícil, o Joe Montana levou e os 49ers ganharam. A verdade é que era uma década muito competitiva, e mesmo com o time maravilhoso que tinham os Broncos, eles não conseguiram levar nenhum Super Bowl nessa década. O Dan Reeves saiu em 1991 em meio a muitas polêmicas. Primeiro, ele draftou um quarterback quando o John Elway pediu para ele draftar um wide receiver para ajudar nos recebedores. Ele demitiu o coordenador ofensivo que o Elway adorava, que era um cara chamado Mike Shanahan. Guarda esse nome aí porque vocês vão lembrar dele. Depois que o Dan Reeves saiu, o coordenador defensivo dos Broncos, Wade Phillips, se tornou head coach e saiu uma temporada depois porque a temporada de 1994 não foi boa, foi bem mediana. Em 1995, muito pressão do John Elway, os Broncos contrataram aquele mesmo Mike Shanahan que foi coordenador ofensivo para ser o novo técnico, e a melhor coisa que podia ter acontecido foi essa. Eles draftaram o Terrell Davis assim que ele começou, que se mostra um dos melhores jogadores da história dos Broncos até hoje. A temporada de 96, o Terrell Davis, o running back, ele foi MVP e foram para os playoffs, mas perderam no divisional. Calma que vai dar tudo certo. Em 97, mesmo terminando em segundos da temporada, tendo feito 12-4, os Chiefs terminaram em primeiros, eles foram para os playoffs, ganharam dos Jaguars no Wild Card, ganharam do rival de divisão, os Chiefs, no divisional, ganharam dos Steelers na final de conferência, na final da AFC, e foram para o Super Bowl contra os Packers, Super Bowl 32, em que o Terrell Davis foi MVP desse Super Bowl e os Broncos foram campeões. O Brett Favre já era campeão e estava tendo uma época de glória também, mas dessa vez foi John Elway. Em 1998 eles foram ainda melhores, os Broncos fizeram 14-2, terminaram em primeiros na divisão, ganharam dos Dolphins no divisional, ganharam dos Jets na final de conferência, a AFC East estava bombando, e foram pro Super Bowl contra os Falcons. E quem era o técnico dos Falcons? Esse mesmo Dan Reeves, que foi técnico por tanto tempo, e ganharam o Super Bowl 33. John Elway foi o MVP e ganhou o seu segundo Super Bowl seguido, inclusive. Dessa época, eu também tenho que dar destaque aqui pro tight end, o Shannon Sharp, que foi muito bem, e o wide receiver Rod Smith, os dois essenciais pro Super Bowl. O John Elway se aposenta depois dessa temporada e os Broncos continuam fortes, mas menos gloriosos sem o seu quarterback. Em 2000 eles começam a jogar no Mile High Stadium, que na verdade se tornou Broncos Stadium at Mile High, que para trazer aquela referência do Mile High Stadium, até hoje é o estádio do time, depois de muita mudança de nome, já foi Sports Authority Field e tudo mais. Hoje ele se chama Broncos Stadium at Mile High. O Brian Griese foi quarterback titular pelos próximos 4 anos, indo aos playoffs em 2000 com o recém-draftado running back Mike Anderson como calor ofensivo do ano, foi muito bem,
perderam para os Ravens, que ganhariam o Super Bowl em 2001, aquela gigantesca dinastia dos Patriots ia começar logo depois, então começou a ficar muito mais competitivo a AFC, né? Em 2003 e 2004 perderam os 2 anos seguidos para os Colts no Wild Card, 2 vezes numa lavada, as 2 vezes, que somaram 90 pontos dos Colts contra os Broncos e deu uma acirrada bonita nessa rivalidade entre os dois. Em 2005, Jake Plummer ajudou o time a fazer 13-3, foi o quarterback titular e derrotaram os Patriots nos playoffs, que estavam buscando 3 Super Bowls seguidos. Os Broncos chegaram para amargar a cerveja deles ali, tacar água na cerveja deles, mas os Broncos perderiam na final de conferência para os Steelers, que ganhariam o Super Bowl 40. Os anos seguintes foram de transição. O Jay Cutler se tornou quarterback titular e o Mike Shanahan saiu do time em 2008, depois de 14 temporadas e 2 Super Bowls, aqueles 2 do John Elway. O Josh McDaniels, excelente coordenador ofensivo dos Patriots hoje, ele foi head coach, ele foi técnico principal dos Broncos por 1 temporada e meia. Ele chegou e fez 6-0, 6 vitórias e nenhuma derrota, parecia que ele ia voar, mas depois ele foi tão mal que encerrou a primeira temporada 8-8 e depois a segunda 4-12, e aí ele foi demitido, nem foi até o fim, ele saiu um pouco antes. Nessa época o Jay Cutler já tinha ido pros Bears e o Tim Tebow foi quarterback titular. A galera mais antiga conhece o Tim Tebow, que ele ficou famoso pela personalidade dele, meio pouco doido, mas bem gente boa assim, e ele teve um potencial muito grande que mesmo com bons jogos e boas jogadas, acabou nunca indo muito pra frente aí. Hoje, pra vocês terem uma ideia, ele é jogador da MLB, do New York Mets de beisebol. Em 2010, Joe Ellis se tornou o presidente e o John Elway voltou pra ser o VP de operações, vice-presidente. Ele foi tão MVP que eu já tô confundindo aqui, cargo que ele tem até hoje, além de que hoje ele também é General Manager do time, principalmente depois que o fundador do time acabou morrendo e tudo mais, tava lutando contra o Alzheimer por muito tempo, acabou saindo. O John Fox se tornou técnico em 2011 e com ele 5 anos seguidos de Broncos sendo o primeiro lugar de divisão e indo para os playoffs, é claro. Draftado na segunda escolha geral do draft de 2011, o linebacker Von Miller, que vocês conhecem muito bem, ele já foi calouro defensivo do ano e até hoje é um dos grandes jogadores dos Broncos. E é claro que eu tenho que falar de um dos principais jogadores da história da NFL que jogou nos Broncos por muito tempo, Peyton Manning. O Peyton Manning, ele fez carreira no Indianapolis Colts. Em 2011 ele ficou a temporada inteira fora por lesão e quando voltou para a NFL ele foi contratado pelos Broncos em 2012 e ficou até 2015. Já na primeira temporada ele foi Comeback Player of the Year, ou seja, o jogador que é lesionado e volta e vai muito bem. Em 2013 foi pro Super Bowl 48 contra os Seahawks, que levaram de 43-8, não foi bom, perderam pro Seahawks, mas em 2013, mesmo com essa derrota, ele foi jogador ofensivo do ano e MVP da temporada. Tem até uma maldição que MVPs na temporada não ganham Super Bowls. Nesse vídeo vocês viram que isso aconteceu sempre. Em 2014 perderam para os Colts no divisional, mais uma vez os Colts, mas em 2015 chegaram para matar a questão. O Gary Kubiak se tornou técnico depois da saída do John Fox, que mesmo tendo ido muito bem, eles concordaram do John Fox sair, e aí o Gary Kubiak levou os Broncos para voar em 2015. Eles tiveram Wade Phillips como Defensive Coordinator, o mesmo Wade Phillips que fez a defesa dos Broncos se tornar a defesa número 1 em 2015, ganharam dos Steelers no divisional, ganharam a final de conferência contra os Patriots, até porque começou uma rivalidade ainda maior com Peyton Manning nos Broncos e Tom Brady nos Patriots, e ganharam o Super Bowl 50 contra os Panthers. Mais uma vez a maldição, o Cam Newton, ele tinha sido MVP da temporada, e a verdade é que o Von Miller, que foi MVP nesse Super Bowl, eles deram uma lavada no Carolina Panthers, e aí o Peyton Manning ganhou mais o seu segundo Super Bowl, dessa vez pelo Denver Broncos, e aposentou logo depois. A tristeza é que depois que o Manning se aposentou, foi difícil para os Broncos. Os Broncos sofreram e sofrem até hoje. O Gary Kubiak saiu em 2016 e o Vance Joseph entrou, e depois de 2 temporadas péssimas ele foi demitido. Para a temporada 2019 eles têm um técnico novo, que é o cara que fez a defesa dos Bears ser a número 1 na NFL em 2018. Vic Fangio foi promovido de coordenador defensivo dos Bears para head coach dos Broncos. Eu tô bem curioso para ver como é que vai ser. Para essa temporada eles contrataram
contrataram o veterano quarterback Joe Flacco, que ganhou o Super Bowl com os Ravens, para ser seu novo quarterback, e além disso draftaram um dos melhores quarterbacks do draft, que é o Drew Lock, um dos melhores quarterbacks, mas que já cometeu muito erro, tem uma jogada famosa em que ele toca a bola pra um cara que tá caído, então a gente não sabe o que vai acontecer. De duas uma, ou ele vai ficar reserva do Joe Flacco até o Joe Flacco aposentar, ou o Joe Flacco vai tão mal que eles vão acabar testando o Drew Lock. Dos dois jeitos, a gente deve ver mudanças muito grandes aí no Denver Broncos. No ataque, além do quarterback, eles têm o excelente Philip Lindsay, que é o running back, uma descoberta incrível da temporada 2018. No grupo de recebedores, o principal é o Emmanuel Sanders, mas além dele, tem o tight end draftado esse ano, Noah Fant, um dos melhores do draft. A linha ofensiva passou por mudanças bem grandes, aliás, mas deve vir forte para a temporada 2019. Na defesa, é claro que tem o Von Miller, que ainda é um dos melhores jogadores da defesa da NFL, o linebacker, e além dele, draftaram no ano passado o Bradley Chubb para tirar um pouco o foco do Von Miller, acabou sendo muito bom para ele. Os Broncos devem melhorar esse ano, mas na minha opinião é um ano de transição. O ano de transição, quando muda técnico, nunca é o ideal. Eu acho que 2020 vai ser um ano realmente bom, mas o potencial é gigante. E uma coisa muito legal é que os Broncos vão ser os primeiros a jogarem esse ano, e já tá quase aí, graças a Jesus. No dia 1º de agosto, eles vão fazer o jogo do Hall da Fama, que é um jogo de pré-temporada, não vale nada, então não é aquele negócio pegado, mas finalmente temos NFL de novo, e esse jogo é em homenagem aos jogadores que entram pro Hall da Fama, e o principal jogador que entra pro Hall da Fama dos Broncos aí é o Champ Bailey, cornerback de 1999 até 2013, e é o jogador que vai entrar no Hall da Fama esse ano, que é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado da história do Denver Broncos. Se vocês gostaram, Broncos Country, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, divulguem esse vídeo pra todo mundo que vocês conhecem aí, que gostam do Denver Broncos ou que estão procurando um time pra torcer. Não é a melhor fase pra torcer pros Broncos, mas vai ser, talvez no ano que vem, quem sabe, ou quem sabe esse ano eu posso queimar minha língua aqui bonito, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!